Fala, gente boa. Aurivaldo na área. E aí, dando continuidade à nossa parte de processo de habilitação, vamos ver aí mais alguns assuntos aí deste grande módulo aí. Acompanhe comigo na tela. A ACC, ela é a autorização para conduzir ciclomotor. Aí o processo para o candidato aí se habilitar nesse tipo de veículo é esse aqui. Ele precisa aí passar por um curso teórico, técnico e por um curso prático. Esse curso teórico técnico, que é as aulas mais a prova, é constituído aí de 20 horas de aula teórica em sala de aula, pode ser tanto presencial quanto online. E o candidato aí precisa ter 90% de comprovação aí que da frequência, da sua frequência aí em sala de aula. A prova teórica, ela é constituída de 15 questões, são 15 questões aí de múltipla escolha, e o candidato ele precisa aí obter 60% de aproveitamento, tem que ter o êxito aí na prova de 60%. Já o curso prático, quando esse candidato aí ele conclui a segunda etapa do processo, que é a parte teórica, ele passa aí para a parte prática. E na parte prática ele precisa aí cumprir 5 horas de aula no veículo, que ele deseja aí tirar essa autorização. 5 horas aulas é a quantidade que é obrigatória, a quantidade mínima exigida para essa categoria. E a prova prática, ela é igual à prova de quem está fazendo para a categoria A, para quem está tirando carteira de motocicleta. Então aí os mesmos obstáculos previstos na resolução 789 do CONTRAN, ela aí que revoga a resolução 68. Aí tem o slalom, que é o zigue-zague entre cones, tem o 8, tem a prancha. Então, os mesmos obstáculos para quem está tirando categoria A tem que ser apresentado aí para quem está tirando a cinquentinha. Cinquentinha é esse veículo aqui. Cinquentinha é o nome dado aí popularmente em algumas regiões do país. Em outras regiões chamam de mobilete, em outras regiões chamam de ciclomotor, mas o nome técnico desse veículo aqui é ciclomotor. E tem uma coisa importante nesse ciclomotor, é que o candidato que está fazendo esse processo de habilitação para dirigir o ciclomotor, ele pode fazer o exame prático, o exame de rua no próprio veículo. É isso aí, ele pode fazer no próprio veículo. Claro que esse veículo ele precisa estar devidamente registrado e licenciado junto ao órgão de trânsito, junto ao órgão executivo de trânsito do estado. Ainda no processo de habilitação, o candidato passou pelas etapas do processo. Deixa eu só sair da tela aqui rapidão. O candidato passou pelas etapas do processo, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, e aí, ao final dessas etapas, o candidato ele vai adquirir uma permissão para dirigir ou uma ACC, no final aí de todo o processo, depois do exame prático, né, do exame de rua. Concluindo esse exame de rua, ele vai se dirigir ao órgão executivo de trânsito e ele vai aí ele vai obter a habilitação. Essa habilitação ela é provisória, então a validade aí dessa habilitação é de somente 1 ano. Então ela tem a validade de 1 ano. O candidato que não for aprovado nas etapas do processo, por exemplo, no processo teórico, nas aulas teóricas, ele aí foi reprovado na teórica. Antes, o prazo para o candidato que era reprovado na teórica ou na prática, tanto na teórica quanto na prática, ele tinha que aguardar pelo menos 15 dias. De acordo com a lei, ele tinha que aguardar pelo menos 15 dias. Esse 15 ficou parecendo 150 aqui, né? Deixa eu colocar aqui 15 dias. Prontinho, deu uma melhorada. Então ele tinha que aguardar esses 15 dias. Mudou, a legislação mudou, que bom, maravilha. Esses 15 dias já não existe mais. Candidato foi reprovado hoje na prova teórica, foi reprovado hoje na prova prática. Amanhã ele já pode se dirigir ao CFC
e solicitar a marcação da prova. Então não tem mais o prazo de 15 dias. Então fez a prova hoje, saiu o resultado amanhã, foi reprovado, ele já pode ir na autoescola, ir no CFC e solicitar a marcação sem ter que aguardar aquele prazo aí de 15 dias, esse prazo duradouro, prazo que demorava bastante tempo. Após um ano de PPD, o condutor ele vai junto ao órgão de trânsito e ele vai solicitar a CNH definitiva. Ela está aqui bem no meiozinho aqui, ó. A CNH definitiva. Então, ele passou aí um ano dirigindo, tal, tudo dentro do padrão, sem cometer infrações. Então, concluiu um ano, passou no estágio probatório, ele vai lá no órgão de trânsito e retira a sua CNH, a carteira definitiva, e aí só correr pro abraço. Maravilha, maravilha. Só que tem um porém. Condutor fez todas as etapas do processo, as 3 etapas, fez o exame de rua, foi aprovado no exame de rua, foi lá, pegou a PPD, a permissão para dirigir, a carteira provisória. E aí ele iniciou o estágio probatório, só que teve um porém. Durante esse estágio probatório, se esse condutor, na verdade, condutor já habilitado, se esse condutor ele cometer uma infração gravíssima, uma infração grave ou 2 ou mais infrações médias, qualquer uma dessas 3 infrações aqui caça a carteira desse condutor. O condutor novato que está no estágio probatório, no tempo de permissão para dirigir, que é uma carteira provisória, e se ele comete somente uma, não é o somatório das infrações não, atenção, qualquer uma dessas infrações aqui, cometeu uma, por exemplo, aqui, ó, ele cometeu uma infração gravíssima no artigo 208 do Código, avançar o sinal vermelho do semáforo, carteira cassada. Final de um ano, quando ele for no órgão pegar a carteira, o órgão não vai liberar porque a carteira está com um bloqueio e um bloqueio de cassação. Ou então, ainda que não seja no artigo 208, seja no artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro. Condutor foi flagrado dirigindo o veículo sem o cinto de segurança, ou então algum de seus passageiros estavam sem o cinto de segurança. Somente essa infração grave de o condutor ou o passageiro, se ele estiver sem o cinto de segurança, a carteira dele vai ser recassada. Então, em outros casos, se ele cometer aí 2 ou mais infrações médias, 2 ou mais infrações médias, aí a carteira dele é cassada. Professor, eu cometi uma infração média, eu fui flagrado dirigindo com calçado que não se firme nos pés, eu estava como uma sandália e eu estava dirigindo uma moto, então eu estava dirigindo um carro, o agente me flagrou e me notificou. Somente com essa infração média, minha carteira é cassada? A resposta é negativo. Sua carteira só vai ser cassada se você aí tomou 2 infrações médias ou mais. Aí sim sua carteira será cassada no final de um ano. E aí, para a gente encerrar aqui essa parte, temos aí, dentre os conceitos e definições, 3 veículos que eu tenho que apresentar para vocês. O primeiro deles é o ciclomotor, o outro é a motoneta e o outro veículo é a motocicleta. Então a gente vai ver aí qual a diferença entre esses 3 veículos. O que é um ciclomotor? De acordo aí o anexo 1 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, a lei que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Então o ciclomotor é um veículo de 2 ou 3 rodas, cuja cilindrada não exceda a 50 centímetros cúbicos, ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW e cuja velocidade máxima não exceda 50 km por hora. Então, o que é um ciclomotor? A chamada cinquentinha ou a mobilete é um veículo aí que a capacidade do motor é de até 50 centímetros cúbicos e esse veículo aqui ele não pode passar de 50 km por hora. Motoneta, o que é uma motoneta? Motoneta é um veículo automotor de 2 rodas, dirigido por condutor em posição sentada. Mas, professor, a motocicleta também a gente não dirige sentado? Negativo. O que é a motocicleta? Veículo automotor de 2 rodas com ou sem o sidecar, que é aquele carrinho lateral. Sidecar é carro lateral. É esse carro lateral que alguns proprietários ou condutores colocam aí do lado da motocicleta. E esse sidecar ou esse carro lateral transporta passageiros ou carga. Então você pode dirigir uma motocicleta com ou sem o sidecar.
E você pode dirigir esse veículo na posição montada. E agora deu um nó na minha cabeça. Qual a diferença de sentado para montado? Para mim é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sentar, a diferença de sentado para montado é bem simples, bem tranquilo. É só você verificar os seus dois joelhos. O veículo que você está, o seu joelho, um encosta no outro. Se um encosta no outro, você está sentado. Se você está em um veículo e o seu joelho não encosta no outro, você está montado. Olha aqui essa imagem desses dois últimos veículos. Esse aqui de cima, se você perceber, tem uma abertura aqui, ó, uma abertura bem grande. E essa abertura aqui, ela proporciona que um joelho bata no outro. Então, se um joelho encosta no outro, se um joelho bate no outro, você está nesse veículo sentado e não montado. Já nesse outro veículo aqui de baixo, ó, você percebe que ele tem um tanque de combustível, vermelhinho aqui, esse aqui é um tanque de combustível, e do lado do tanque de combustível, ele tem uma certa deformidade aqui, um certo amassado, é proposital, faz parte da estrutura do veículo, e é justamente para o condutor ele encostar o joelho aqui, ó, nessa estrutura do tanque de combustível. Então perceba que nesse veículo de baixo aqui, um joelho ele não encontra o outro, então você está montado. Só para a gente fechar aí com chave de ouro essa questão aí de sentado e montado para firmar mesmo assim, tranquilão. Quando você vai fazer uma cavalgada ou quando você vai fazer um passeio aí de cavalo e você está lá em cima do cavalo, você está sentado ou você está montado? A resposta é tcharam, você está montado. O seu joelho ele não encosta no outro. Então é a diferença entre sentado e montado. Valeu, galerinha, aquele abraço e até o próximo vídeo comigo aí. Um abraço.